Abrir o vidro. Economiza combustível? A verdade que ninguém explica. Você já ouviu alguém dizer: desliga o ar-condicionado e abre o vidro que o carro gasta menos combustível? Durante anos, milhões de motoristas acreditaram nisso. Mas existe um detalhe que quase ninguém explica. Dependendo da velocidade, abrir o vidro pode fazer o carro gastar mais combustível do que usar o ar-condicionado. Sim, exatamente o contrário do que muita gente acredita. Isso acontece por causa de um fator invisível, chamado resistência aerodinâmica, e ele pode aumentar muito o esforço do motor na estrada. Hoje você vai descobrir: quando abrir o vidro realmente economiza combustível, quando isso faz o carro gastar mais, e qual é a velocidade em que tudo muda. Algumas dessas respostas vão surpreender muita gente. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque entender isso pode economizar combustível e evitar erros muito comuns na direção. O mito que milhões de motoristas acreditam. Você já ouviu alguém dizer que ligar o ar-condicionado do carro gasta muito combustível? Então, o melhor é andar com os vidros abertos? Esse é um conselho muito comum entre motoristas. Muita gente acredita que, para economizar combustível, basta desligar o ar-condicionado e abrir as janelas. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém explica. Dependendo da velocidade do carro, andar com o vidro aberto pode gastar ainda mais combustível do que usar o ar-condicionado. Isso acontece por causa de um fator invisível que afeta diretamente o consumo do veículo: a aerodinâmica. Hoje você vai entender por que esse mito surgiu, quando abrir o vidro realmente economiza combustível e em que situação isso pode fazer exatamente o contrário. Por que o ar-condicionado sempre foi considerado vilão? Durante muitos anos, motoristas aprenderam que ligar o ar-condicionado aumentava bastante o consumo de combustível. E isso tem uma explicação. O sistema de ar-condicionado funciona através de um compressor conectado ao motor do carro. Quando ele está ligado, exige energia extra do motor para funcionar. Esse esforço adicional aumenta o consumo de combustível. Estudos indicam que o ar-condicionado pode aumentar o consumo entre 5% e 10%, dependendo do carro e das condições de uso. Por causa disso, muitos motoristas passaram a acreditar que o melhor jeito de economizar combustível seria simplesmente desligar o ar-condicionado e abrir as janelas. Mas a realidade é um pouco mais complexa. O papel da aerodinâmica no consumo. Quando um carro está em movimento, ele precisa vencer a resistência do ar. Esse fenômeno é chamado de arrasto aerodinâmico. Quanto mais rápido o carro anda, maior é essa resistência. E é aqui que entra um detalhe importante. Abrir os vidros altera completamente a forma como o ar passa pelo carro. Isso gera turbulência dentro da cabine e aumenta o arrasto aerodinâmico, fazendo o motor trabalhar mais para manter a velocidade. Em velocidades mais altas, esse efeito pode aumentar significativamente o consumo. O que acontece quando o vidro está aberto? Quando os vidros estão fechados, o carro mantém um formato aerodinâmico mais eficiente. O ar passa ao redor do veículo com menos turbulência. Mas quando os vidros são abertos, o fluxo de ar entra dentro da cabine e cria turbulências. Essas turbulências aumentam a resistência ao movimento do veículo. E quanto maior a resistência, mais energia o motor precisa produzir para manter a mesma velocidade. Isso significa mais combustível sendo queimado. A diferença entre cidade e estrada. O ponto principal dessa discussão é a velocidade. Em velocidades baixas, como no trânsito urbano, o impacto da aerodinâmica é pequeno. Nessas condições, abrir os vidros pode ser mais econômico do que ligar o ar-condicionado. Isso acontece porque o compressor do ar-condicionado exige energia do motor, enquanto a resistência do ar ainda é relativamente pequena. Ou seja, na cidade, vidro aberto pode economizar combustível. Mas, quando o carro ganha velocidade, a história muda completamente. O limite crítico da velocidade.
Especialistas indicam que o ponto de mudança ocorre aproximadamente entre 60 km/h e 80 km/h. Acima dessa faixa, a resistência do vento começa a aumentar rapidamente. A partir daí, abrir as janelas passa a prejudicar mais o consumo do que usar o ar-condicionado. Em velocidades de estrada, o arrasto aerodinâmico pode aumentar o consumo em até 20%, ou seja, na estrada, ar-condicionado pode ser mais eficiente. Por que isso acontece nas rodovias? Em rodovias, os carros geralmente trafegam entre 80 km/h e 120 km/h. Nessa faixa de velocidade, o principal fator que afeta o consumo de combustível não é mais o peso do carro ou o funcionamento do motor. É a resistência do ar. Qualquer alteração na aerodinâmica do veículo pode aumentar significativamente o esforço necessário para manter a velocidade. Vidros abertos criam turbulência dentro do carro e transformam a cabine em uma espécie de bolsa de vento. Isso aumenta o arrasto aerodinâmico. O impacto real no consumo. Em alguns testes, dirigir com vidros abertos em alta velocidade pode aumentar o consumo em até 25%, dependendo do modelo do veículo. Isso acontece porque o carro precisa trabalhar mais para empurrar o ar. Ao mesmo tempo, o ar-condicionado moderno se tornou mais eficiente. Muitos sistemas atuais utilizam compressores que consomem menos energia do motor. Por isso, em muitos casos, o consumo adicional do ar-condicionado acaba sendo menor do que o aumento causado pela resistência do vento. O que dizem os testes automotivos? Diversos testes realizados por revistas automotivas e centros de pesquisa mostram resultados semelhantes. A conclusão geralmente é a mesma. Em baixa velocidade, vidro aberto pode economizar em alta velocidade. Ar-condicionado é mais eficiente. Isso acontece porque o efeito da aerodinâmica cresce exponencialmente com a velocidade. Em velocidades altas, pequenas mudanças na forma do fluxo de ar podem gerar grandes impactos no consumo. Outros fatores que influenciam. Apesar dessa regra geral, existem outros fatores que também influenciam o resultado. Entre eles, formato aerodinâmico do carro, potência do motor, eficiência do compressor do ar-condicionado, temperatura externa, velocidade média. Por isso, dois carros diferentes podem apresentar resultados diferentes no mesmo teste. O impacto no conforto e segurança. Além do consumo, existem outros fatores que também devem ser considerados. Dirigir com vidros abertos em alta velocidade aumenta o ruído dentro do carro. Também pode permitir a entrada de poeira, insetos e partículas externas. Em alguns casos, pode até afetar a estabilidade do veículo devido à turbulência do ar. Por isso, em viagens longas, muitos especialistas recomendam usar o ar-condicionado e manter os vidros fechados. O erro comum de muitos motoristas. O maior problema desse mito é que muitos motoristas aplicam a mesma lógica em qualquer situação. Eles acreditam que abrir o vidro sempre economiza combustível. Mas isso só é verdade em determinadas condições. Quando o carro está em alta velocidade, essa estratégia pode ter o efeito contrário. Ou seja, o motorista pode acabar gastando mais combustível sem perceber. Como economizar combustível de verdade? Se o objetivo é reduzir o consumo de combustível, existem práticas muito mais eficazes. Entre elas, manter velocidade constante, evitar acelerações bruscas, manter pneus calibrados, realizar manutenção regular, evitar excesso de peso no carro. Esses fatores têm impacto muito maior no consumo do que escolher entre ar-condicionado ou vidros abertos. A importância da aerodinâmica nos carros modernos. Os carros modernos são projetados com grande atenção à aerodinâmica. Cada detalhe da carroceria é pensado para reduzir o arrasto do ar. Spoilers, curvas da carroceria e até o formato dos retrovisores são projetados para melhorar a eficiência.
Quando abrimos as janelas, essa aerodinâmica é alterada. Por isso, o impacto no consumo se torna tão significativo em velocidades altas. Mito ou verdade? A ideia de que abrir o vidro sempre economiza combustível não é totalmente verdadeira. Na cidade, em velocidades baixas, essa estratégia pode realmente ajudar a economizar. Mas na estrada, a situação muda. Acima de aproximadamente 70 km/h, a resistência do vento aumenta tanto que manter os vidros fechados e usar o ar-condicionado pode ser a opção mais eficiente, ou seja, a resposta depende da situação. E entender como o carro funciona ajuda o motorista a tomar decisões mais inteligentes ao volante.